É a primeira vez que eu estou apresentando pelo Meet, então se alguma coisa der errado, desculpem. Mas eu vou tentar. Qualquer coisa eu também posso apresentar para ti, assim como eu fiz com a Jaqueline, tá? Eu tô com tá ela bom. já aqui prontinha para qualquer coisa que tu tivesse. Tá, eu vou passar aqui. Compartilhar. Tá aparecendo para vocês? Agora tá. Sim. Vai aqui embaixo, na parte azul aqui, ó, para te poder... Ah, não, aqui é para... Tu vai ali no meio. Né? Isso. Tem uma outra parte, tu tem que selecionar um quadradinho ali e depois aparece compartilhar. Não, tu já está compartilhando. Mas foi isso que eu fiz. Tá aparecendo. Não, tu já está compartilhando, só não está aparecendo. Agora tu tem que ir na onde tu deixou aberto. Aqui, ó. Aqui na apresentação, aqui, ó. Eu não. Quem sabe, Leonara, tu bota para mim. Coloco. Tá. Pode ser? Uhum. Eu vou parar então a minha. Aí eu testei os detalhes com a minha amiga e deu certo. Agora eu não quis dar. Mas é normal. É normal. A gente. Acontece também, conosco também. Agora a gente já está ficando craque, né, Mara? Eu já assisti muita apresentação, mas eu nunca tinha feito uma. Bom, então o tema, né, resíduos sólidos, serviços da saúde e os impactos, né, que esses resíduos vêm trazer para o meio ambiente quando acontece a má gestão, né, o manejo inadequado também desses resíduos. Então, a Organização Mundial da Saúde define de forma bem geral, né, que todos os resíduos gerados em estabelecimentos de saúde, centros de pesquisa e laboratórios são resíduos de serviços da saúde, né? Então, a vigilância, a Anvisa, ela já vai mais para o específico, né? Que ela meio que divide, né, esses serviços da saúde e tenta explanar tudo que a legislação alcança como serviços que produzem esse tipo de resíduo. Pode passar. Só lembrando, então, que o de vocês vai entrar, né, a parte do laboratório de prótese vai entrar nesses serviços que prestam atendimento à saúde humana, né? No contexto geral, né, levando em consideração o quantitativo total de resíduos gerados no Brasil, né, os resíduos da saúde, eles compõem uma fração muito pequena de todo o volume gerado no país, né, cerca de 2% apenas são resíduos. Eu só vou pedir uma licença para vocês que eu vou ter que botar aqui para carregar o meu computador, só um minuto. Pronto, não tinha me preparado para esse detalhe da bateria. Agora vai. Então, dentro dos resíduos da saúde, então, cerca de 25%, né, desses resíduos, eles precisam de cuidados especiais, né, que são os resíduos que não são do grupo D, que são considerados os resíduos comuns, que podem ser comparáveis àqueles resíduos domiciliares. Pode passar. Então, quais são os órgãos que regulamentam isso, né, ambientalmente e dentro da saúde, que regulamentam os resíduos? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também os respectivos órgãos estaduais e municipais, né, as vigilâncias municipais e estaduais.
O Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, representando o Ministério do Meio Ambiente e também os respectivos órgãos estaduais e municipais, através das secretarias de meio ambiente. E, de forma geral, eu vou ser a ecochata, tá? Aquela que vai dizer para vocês como é que faz tudo certinho. A gente sabe que isso não acontece, né, em todos os estabelecimentos, mas é muito importante a gente ter o conhecimento dessas regras, porque elas que vão nortear a forma como vocês vão manejar esses resíduos dentro dos estabelecimentos de vocês. Tá? Então, é muito importante vocês conhecerem a Resolução 306 da Anvisa, que ela vai nortear vocês em relação ao gerenciamento interno desses resíduos, como que vocês vão ter que fazer, como fazer segregação, um pouco daquilo que a Jaqueline já falou, né? E também a Resolução CONAMA 358, que é do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que vai regrar de forma geral o gerenciamento externo desses resíduos, que é o que a Star Cycles, é assim que se fala a empresa, é o que a empresa faz, né? Que é o tratamento. Todo mundo chama de Star Cycle, mas tá. É Star Cycle. Star Cycle, então tá. Então, a Star Cycle, ela faz esse gerenciamento externo, que é o tratamento e a destinação final desses resíduos. Tá? Então, outra legislação também, que foi aqui hoje, né, a gente tem de mais atual nacionalmente, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela tem uma seção específica para os resíduos da saúde, né, e ela também tem alguns regramentos nela. Pode passar o próximo. Então, um pouquinho do que a Jaque já falou, né, sobre a classificação. Então, eles sempre vão ser classificados de forma geral, conforme suas características e os riscos, né, que foi uma coisa que a Jaqueline falou bastante. E esses riscos podem, né, acarretar ao meio ambiente e à saúde. Então, de acordo com essas duas principais resoluções que eu apresentei para vocês, a resolução Anvisa e CONAMA, eles são classificados em 5 grupos, o A, o B, o D, o A, B, C, D e E. Tá? Essas duas resoluções, elas são gerais. A Jaqueline falou da 222 de 2018, se eu não me engano. Eu acho que ela é do estado de Santa Catarina, né? Eu acho que ela é mais específica para o estado de Santa Catarina. Não, a 222, Isso. De 2018, ela é a legislação ambiental federal. Ela é para todo o Brasil. Tá, é que eu tinha... de um formato geral. Tá, é que no caso ela é uma cópia da 306. Eu andei dando uma olhada. Isso, e eu não sei se ela é uma reformulação da 306, mas enfim. Né, eu tinha procurado, eu achei que era do estado de Santa Catarina, que não era nacional, mas tudo bem, não, depois a gente... Tá. Beleza. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada grupo, vou ser bem rápida. Pode passar, professora. Então, o grupo A, né, são aqueles resíduos que podem conter agentes biológicos, né, vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, que apresentam risco de causar infecção, né, ou contaminação no ambiente. E eles se dividem em 5 grupos que também vão se basear nas características de cada subgrupo, né? Então, exemplos, placas, lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas, membros, tecidos, etc. Então, tudo aquilo que pode ter algum tipo de contaminação, né, biológica, por exemplo, agentes biológicos, a gente classifica nesse grupo. Não é específico no caso da área de vocês, né, mas é muito importante ter essa noção, porque, como a Jaqueline falou, qualquer resíduo que possa possivelmente ter contaminação, né, principalmente nessa época que estamos vivendo o Covid, né, que a gente tem que usar máscara no ambiente de trabalho, né, essa máscara também ela é colocada no resíduo do grupo A.
Tá? Então, essa simbologia que vocês podem ver é a simbologia que tem que vir nos sacos e recipientes onde vão ser acondicionados esses resíduos, né? Até para o pessoal que trabalha no ambiente, ele saber aonde que ele tem que botar determinado resíduo. Pode passar, professora. Então, o grupo B é o grupo dos químicos, né, que é onde vai estar presente substâncias químicas que também podem causar risco à saúde pública e ao meio ambiente, né, compreendido entre eles os medicamentos, né, reagentes de laboratório. Eu não sei exatamente que tipo de reagente que vocês usam, se vocês usam esses reagentes, mas as embalagens desses reagentes, se elas não forem totalmente esvaziadas, né, se tiver sobra desses reagentes, eles também são considerados resíduos químicos, tá? Então, também tem que ter esse cuidado. Pode acontecer de alguns reagentes tu poder neutralizar antes de jogar ele no esgotamento sanitário, tá? Pode ser no mesmo esgotamento que tu usa geral, né, o sanitário. Mas antes tu tem que neutralizar esses resíduos, principalmente quando eles são líquidos, né? Para poder jogar na pia. Senão, tu tem que separar eles, sim, em recipientes adequados. E cada recipiente vai ter que ser adequado para aquele tipo de resíduo que vai receber esse resíduo, porque como ele é um químico, ele pode reagir com a embalagem, né? Então, sempre, quando vocês compram o produto, ele vem com algumas especificações, e daí, nessas especificações, vai estar escrito onde tu pode descartar ou acondicionar esses resíduos. Aí o terceiro grupo... Só acrescentando, Laís. Desculpa, Oi? perdão. Só acrescentando, Laís. É importante, vocês que são dessa área do laboratório protético, existem algumas empresas, né? Nem todo resíduo químico é um resíduo mais delicado de se fazer um tratamento, uma destinação e tudo mais. Então, às vezes, existem algumas empresas, isso é bacana vocês pesquisarem, que faz um processo de logística reversa, que a gente chama, né? Então, aí vocês compram aquele resíduo, aquele produto, vocês utilizam, e se ele sobrou um resquício, um resíduo ali, uma quantidade mínima, às vezes a própria empresa que fabricante dele, ela consegue receber de volta e dar uma destinação correta a partir de lá. Isso, geralmente os químicos, os produtos químicos, eles se faz bastante a logística reversa, justamente por essa dificuldade de destinar esse tipo de resíduo, né? Então, as próprias empresas, pela política da logística reversa, elas são obrigadas a receber de volta as embalagens com sobra de resíduo, tá? Sobra de químico. Então, muitas vão dizer para vocês que não pegam, mas elas têm sim, são obrigadas por lei a pegar e destinar esse tipo de resíduo. Bom, o grupo C engloba, então, os materiais que têm atividades humanas, né, que podem ter algum tipo de radionucleotídeo, que são aqueles serviços de medicina nuclear e radioterapia, né, que trabalham com esse material nuclear, que é muito difícil de se achar empresas, e são bem específicas as empresas que fazem esse tipo de destinação, e provavelmente todas as empresas que trabalham com serviço de medicina nuclear e radioterapia, elas já têm tudo isso esquematizado, né, para poder destinar corretamente. O quarto grupo é o grupo B, pode passar, professor. É o grupo D, que são todos aqueles resíduos que não apresentam, né, risco nem químico, nem biológico e nem radioativo, que são aqueles comparáveis aos resíduos domiciliares, né, e dentre eles vai estar os orgânicos e os recicláveis. E dentro do laboratório de prótese, vocês têm muito resíduo reciclável, né, pelos materiais que vocês utilizam
a maioria pode se encaixar dentro desse grupo D, que, vamos dizer, é o grupo que, dentre os resíduos da saúde, é o que tem menos impacto, né, no meio ambiente quanto a riscos biológicos, né, deixar bem claro, porque eles são tão impactantes quanto, né, quando são em grande quantidade, que é o grande problema que a gente tem no nosso país, esses resíduos que são comparáveis aos domiciliares. Pode passar. Então, o último grupo é o grupo E, que são os materiais perfurocortantes e escarificantes, né, que são as lâminas, agulhas, que também podem ser ou não contaminadas, como já tinha falado a Jaqueline. Pode passar. Agora, aí eu fiz um exemplo, né, eu botei alguns exemplos de resíduos que a professora Leonara me passou, que são resíduos que aparecem, né, no laboratório de prótese. Então, a gente pode classificar eles geralmente como grupo D, mas dependendo do laboratório, com o tipo de material que trabalha, o que usa também vai ter esses resíduos do grupo B. Então, é importante vocês ter esse conhecimento de que vocês podem pedir a logística reversa quando tiver esse tipo de resíduo nos resíduos de vocês, né? Eu falei com um amigo que é protético e ele me disse que tem alguns laboratórios que trabalham com ácidos, né? Então, esse ácido, com certeza, é um resíduo químico e ele vai ter que ser destinado corretamente, né? E principalmente manuseado de forma correta para não ter nenhum prejuízo, né? Tanto físico quanto na saúde, né, em si. Tá, pode passar. Então, agora vem a parte que eu mais trabalho lá dentro da secretaria, que é o gerenciamento, né? É a avaliação e orientação dos empreendedores em relação ao gerenciamento dos resíduos que são gerados nas suas atividades. Bom, lá no meio ambiente, a gente avalia plano de gerenciamento de resíduos que são de atividades ambientalmente licenciadas, né? O município ele se norteia pela resolução 372 de 2018 e é onde tem todas as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. Então, tem as atividades de impacto local, que é o município que faz o licenciamento, e as atividades que estão com um potencial poluidor maior, que daí é a FEPAM, né? É o estado, no caso do Rio Grande do Sul. Nós, então, no município de Viamão, trabalhamos mais com impacto local. Então, os laboratórios de prótese não precisam de licenciamento ambiental dentro do município de Viamão. Mas pode acontecer em outros municípios, se eu não me engano, a Selma falou, né, que Porto Alegre pede licenciamento para laboratórios de prótese. Mas, especificamente na legislação, nessa legislação, eu tentei encaixar, né, dentro das atividades licenciáveis. Eu posso estar meio equivocada, mas vocês me perdoem, porque a gente nunca licenciou um laboratório de prótese, mas eu não consegui encaixá-lo. Mas, enfim, né, se tiver que licenciar ambientalmente, também vai passar pela Secretaria do Meio Ambiente, não só pela vigilância sanitária, né, que são coisas diferentes. Uma faz o gerenciamento da saúde e outra o gerenciamento ambiental. A gente é mais essas questões de danos, né, de crimes ambientais, e a vigilância sanitária, ela é mais nessa questão de regramentos dentro do estabelecimento, né, as instalações físicas, né, a forma que vocês fazem a segregação dos resíduos, ela também cuida disso. Mas o meio ambiente é mais a parte final, é para onde vocês mandam esse resíduo, né? Essa é a nossa preocupação. Então, a CONAMA, né, e a Anvisa, sempre ali como linha de frente
me faltou a palavra agora, mas elas que fomentam, né, essas regras, como se gerencia os resíduos dentro dos estabelecimentos. Tá? Então, elas definem a classificação, competência e responsabilidade, as regras, os procedimentos, né, para que esse gerenciamento de resíduos ele seja um gerenciamento seguro, né? E então acontece desde a geração até a destinação final. E esse gerenciamento ele é feito através de um conjunto de ações que a Jaqueline também falou. Pode passar, professora. Né? Então, essas etapas, ela tem o gerenciamento interno, né, que é a parte ali dentro do estabelecimento, que é onde gera esses resíduos, né, e tem esse gerenciamento interno, que é depois que sai da empresa de vocês. Então, passa pela classificação, é importante vocês saberem dentro da empresa de vocês que tipo de resíduo, qual é a classificação desses resíduos que vocês geram, né, para depois vocês conseguirem segregar da forma correta. Né? Então, ali, depois tem a identificação, que a identificação é identificar os recipientes que vão receber esses resíduos. Então, ali na primeira figurinha que eu botei ali, tem a simbologia, né, conforme eu já tinha mostrado nos outros slides. Então, cada recipiente tem que estar com essa simbologia, para os próprios funcionários, colaboradores saberem onde direcionar aquele resíduo que foi gerado na atividade dele, né, para depois esses resíduos poderem ser armazenados, né, num local externo externo que eu digo não no mesmo ambiente, né, num ambiente externo, para que ele possa, as empresas que vão coletar esses resíduos para fazer o tratamento, né, ou só a destinação, poderem recolhê-los, tá? Então, o gerenciamento externo é a parte da coleta, o transporte, tratamento e destinação final, que geralmente é feito por empresas que tu vai contratar para fazer esse gerenciamento para vocês. Mas é importante lembrar, gente, que esse ciclo, né, desde a geração até a disposição final, ela é responsabilidade do gerador até o final da cadeia. Então, quem gerou o resíduo, né, ali dentro do laboratório de prótese, ele é responsável por aquele resíduo até ele chegar na destinação final. Então, se acontecer alguma coisa no meio do caminho dessa empresa que ele contratou para fazer coleta e destinar esse resíduo, essa empresa pegar e jogar em qualquer lugar, tá? Na hora de responsabilizar criminalmente, a empresa também é responsabilizada. Tá? Então, uma das perguntas que a professora me mandou é como é que a gente faz para identificar os responsáveis, né, por essa destinação incorreta. Então, uma experiência que eu tenho lá na secretaria é de uma denúncia de despejo irregular de resíduo hospitalar, e a gente foi atrás, e daí a gente pegou, tinha embalagens, né, e nessas embalagens tem os fabricantes. E nós pegamos os lotes dessas embalagens. Então, o que a gente faz? A gente liga para o fabricante, pergunta, eles têm que fazer isso, né? Eles têm que nos dar essa informação, qual foi a empresa que comprou aquele lote que estava lá no lixo. Então, olhem a responsabilidade e olhem a dor de cabeça que isso pode causar, né, para o dono do estabelecimento. Nós pegamos, então, pedimos para os fabricantes nos darem empresas que compraram esses lotes, e essas empresas, elas também foram responsabilizadas dentro do processo administrativo de ação fiscal. Então, a gente corre atrás, sim, né? Geralmente, as nossas fiscalizações é feita por denúncia, mas a gente vai atrás. Então, essa é uma forma que o aluno perguntou como é que a gente faz para identificar, né, para responsabilizar as pessoas que colocaram aquele lixo lá. Pode não ter sido a pessoa que gerou aquele resíduo,
mas ela contratou alguém para tirar aquele resíduo do estabelecimento e levar para outro lugar. Então, mesmo que aquela pessoa que fez o transporte, né, que fez a coleta, tenha feito algo errado, a pessoa geradora também vai ser responsabilizada. Pode passar, Leonardo. Então, passada rápida sobre o tratamento e destinação final, né? O tratamento dos resíduos, ele pode ser realizado por vários processos, né? Processo térmico, processo químico e processo de irradiação. Dentro do processo térmico, né, tem a autoclavagem, incineração, pirólise, micro-ondas. Tem várias técnicas, né, vários processos distintos que tu pode fazer de forma, né, como um processo térmico. Como a Jaqueline falou aqui, o estado do Rio Grande do Sul, ele não autoriza, né, incinerações. Então, a gente pode utilizar como processo térmico outras técnicas, mas não a incineração. Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos países do Brasil, né, onde a gente tem mais regrada a legislação ambiental, onde é mais cri-cri essa questão de meio ambiente, é o nosso estado. Eu acho que ela é bem rastreável, né? Tem uma rastreabilidade bem minuciosa. Nesse sentido, assim, o nosso estado está de parabéns. É dor de cabeça para muitos empreendedores, mas, né, é uma segurança para o meio ambiente, né? Então, a gente sempre tem que pensar que o meio ambiente é um bem comum de todos, né? Então, a gente tem que assegurar que ele seja preservado. Então, nesse sentido, o estado do Rio Grande do Sul está de parabéns. Outro tipo Inclusive, foi utilizado como modelo, né, existe hoje o Manifesto de Transporte de Resíduo, né, que é um documento que ele formaliza todo o fluxo dessa cadeia aí, e ele foi utilizado, né, a partir desse ano de 2021, todo o Brasil passou a ser obrigatório, né, a emissão desse documento. Isso, então, eu vou falar dele mais um pouquinho quando eu falar lá dos planos de gerenciamento, que é um detalhe bem importante dentro dos planos, é o manifesto de transporte. Tá? Então, tenha também o tratamento químico, né, que tu vai usar soluções para neutralizar aqueles químicos que tu gerou de resíduo, né, para eles poderem ser colocados em aterros ou então, né, reutilizados, muitas vezes reutilizados. E tem também os processos de irradiação, que são processos onde o resíduo ele recebe radiação ionizante, né? E ele acaba matando, né, o DNA do micro-organismo que tem naquele resíduo, tá? Então, dentre esses, o mais utilizado no Brasil, eu acredito que seja o térmico, pelas coisas que, né, pelo estudo que eu fiz aqui, né, ele tem uma grande vantagem que ele diminui massa, então todo aquele resíduo que vai para dentro do aterro sanitário, ele acaba sendo diminuído, o que aumenta a vida útil do aterro, né? E só que a desvantagem é as emissões atmosféricas, né? Então tem que ter um controle muito grande nessas empresas que fazem esse tratamento térmico por causa das emissões atmosféricas, que elas não podem ser maiores que o que a legislação preconiza, né? Que pode liberar na atmosfera. Tá? Os processos químicos, eles são de fácil manutenção, né? Mas a preocupação é que ele também gera efluente líquido. Então, de um lado, né, sempre tem o lado bom e o lado mais ou menos que acaba dificultando um pouco o processo, né? E o processo de radiação, ele é tido como mais limpo, que é o que ele não gera efluente, ele não gera emissões atmosféricas, mas a desvantagem dele é que ele não diminui massa, né? Então, a massa continua a mesma quantidade. Pode passar. E a destinação final, né,
a Jaque falou dos aterros, né, os tipos de aterros que a gente tem. Eu coloquei um exemplo, que é o aterro sanitário, né, que é para onde vai o resíduo domiciliar, o resíduo sólido urbano, né? Mas não, no caso de vocês, seriam os resíduos os aterros especiais, né, que são os resíduos da saúde. Então, aqui eu botei um exemplo de um aterro. Ele tem que ter aquelas bacias onde é direcionado o chorume, né, que é o líquido que é largado, que gera nesses aterros, né, o líquido da decomposição desse resíduo. Então, existem essas bacias de chorume, que elas também ganham tratamento, né, para depois poder ser lançado nos corpos hídricos, de forma que não também contamine os corpos hídricos, né? E aqui, do ladinho, há um exemplo também do mecanismo de emissão de gases, né? Todo resíduo, ele produz gás. E se a gente não tiver esses mecanismos que lançam, que fazem esses gases saírem, né, de dentro da massa de resíduo, a gente vai ter uma bomba, né? Literalmente uma bomba. Então, por isso que é muito necessário esses mecanismos por onde esse gás metano sai, que é o gás metano, que é muito inflamável. Pode passar. Só um dado que eu esqueci de falar ali na questão da destinação final. Infelizmente, no Brasil, 56%, né, últimos dados do último IBGE que a gente tem, 56% dos municípios no Brasil, eles ainda dispõem esse resíduo diretamente no solo, né, sem nenhum cuidado. E desses 56%, 30% ainda são lixões a céu aberto, né? Então, assim, o Brasil, ele está se direcionando para essa preocupação, né, ambiental, mas, infelizmente, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Com o plano com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, feita em 2010, a última versão, os lixões de todo o Brasil tinham 4 anos para serem desativados, né? Ou seja, tu tinha que transformar aqueles lixões em aterros controlados. Apesar deles não terem todo aquele cuidado com a membrana que tem que ter, né, embaixo do resíduo que tu vai colocar para que não contamine o solo e o lençol freático, eles tinham que ter um certo controle, principalmente com a questão da produção desses gases, né? E também da cobertura desse resíduo, porque tu cobrindo o lixo, tu consegue acelerar um pouco a decomposição desse lixo, né? E também, visualmente, é uma coisa necessária, né? Porque lixões, infelizmente, são lugares horríveis, e a gente sabe que, infelizmente, muita gente ainda depende, né, desses lugares para sobreviver. Então, a ideia, quando fizeram essa versão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi extinguir esses lixões, né? Mas, mesmo meses depois que terminou esse prazo, em 2014, o Brasil ainda não tinha conseguido e ainda não conseguiu acabar com os lixões. Um exemplo que eu dou para vocês de Viamão é que Viamão tinha um lixão, né? Foi gerado um lixão dentro do município, e hoje ele tem status de aterro controlado, né? Que ele está sendo trabalhado para que a gente tenha um certo controle sobre todo aquele resíduo que foi depositado irregularmente naquele lugar, né? E tem tem um debate muito grande sobre a vinda de um novo lixão para o nosso município, né? Que infelizmente as mídias usam esses termos meio que para aterrorizar um pouco a população,
eu não estou defendendo as empresas que querem colocar esses aterros sanitários dentro do município, não é isso, porque em algum lugar alguém tem que colocar um aterro, porque o aterro é necessário. O aterro, porque a gente gera muito resíduo e as tecnologias para tratar esse resíduo e para minimizar esses resíduos, ela é muito cara, né? Então, muitos municípios não têm perna para poder investir. Então, assim, a gente vai ter que ter essas empresas que queiram tratar esse lixo, né? Eu estou falando da parte ambiental, não estou falando em questões políticas nem de rentabilidade para essas empresas, né? Mas não é um lixão que querem instalar em Viamão, quero deixar claro isso, né? E a gente tem que saber as palavras que a gente usa. São aterros sanitários. Bom, se vai funcionar um aterro sanitário, daí isso aí vai ter que ser visto pelos órgãos ambientais. Mas não é um lixão. Lixão, gente, é colocar o lixo sem cuidado nenhum, né? E os aterros não. Os aterros é para te ter um controle sobre esse lixo. Bom, agora a parte que eu mais gosto de falar, que são os planos, né, de gerenciamento de resíduos. Então, essas duas legislações que eu falei para vocês, as duas resoluções, tanto a da Anvisa quanto do CONAMA, né, elas estabelecem que os serviços de saúde têm que elaborar planos de gerenciamento de resíduos, né? Qual o objetivo desses planos? É minimizar a geração desses resíduos e proporcionar um manejo seguro, tanto para quem está ali na assistência médica, né, no caso de vocês, como para quem está manuseando esse resíduo lá fora, né, para quem está tratando ou dispondo esse resíduo. Então, ele vai trazer segurança. Eu sempre digo, ele já é um plano, né? Um plano é para te poder planejar. Então, tu tendo esse plano, não tem erro, entendeu? Porque esse plano vai conter todas as ações que tu tem que fazer, né, para fazer o bom gerenciamento desse resíduo. E tu fazendo esse bom gerenciamento, tu tá se prevenindo de muitas complicações, né, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Então, esse plano, ele demanda uma análise qualitativa e quantitativa, né, de cada resíduo gerado no empreendimento. Então, a gente vai qualificar e quantificar para ver o que a gente vai fazer com esse resíduo depois. Pode passar. Então, assim, ó, eu botei basicamente o que tem bem minuciosamente, o que tem que... Minuciosamente não, desculpa. É bem geral o que tem que ter dentro desse resíduo, tá? Então, ele vai ter que, sim, obedecer desse gerenciamento. Ele vai ter que obedecer critérios técnicos, legislações e normas, né? Tanto no gerenciamento quanto no manuseio desse resíduo, tá? Desse plano, ele vai ter que ter uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, um técnico habilitado que vai ser o responsável pela elaboração e pela execução desse resíduo. Então, quem é que vai fazer isso para vocês? Né? Pessoas qualificadas para esse tipo de necessidade, né? Então, planos de gerenciamento podem ser feitos por vários profissionais, né? Inclusive, no caso das clínicas de prótese, muitas são junto com os consultórios odontológicos, né? Junto com dentistas. Então, o próprio dentista, ele pode fazer a elaboração desse plano. Eu não sei dizer, dentro do conselho de vocês, se vocês têm habilitação para fazer, tá? Mas eu posso procurar isso e depois passar para vocês, se o protético tem essa habilitação. Mas biólogos, engenheiros, médicos, no caso dentistas, têm habilitação do seu conselho para fazer, ser essa responsável técnica. Então, o que é importante também é tu ter uma educação ambiental dentro desse teu plano, né? Tu tem que estar sempre em treinamento, sempre
fazendo revisões desse plano, né, de forma continuada, para todo o pessoal envolvido, porque todo mundo dentro do estabelecimento vai ser responsável pelo bom gerenciamento dos resíduos lá dentro. Tá? Então, a primeira coisa é mapear essas fontes, né? Como vocês já sabem, vocês trabalham com isso, vocês já sabem exatamente quais os resíduos que vocês têm, né? Então, isso é a principal coisa. Pode passar, professora. Tá. Antes de eu falar sobre isso, então, vocês mapeando essas fontes, vocês vão conseguir estabelecer dentro do plano de vocês quais os tipos de resíduo, né, a classificação, como é que vocês vão fazer a classificação, como é que vai ser a identificação dos recipientes de vocês para receber esses resíduos, né, provavelmente dentro do estabelecimento dos laboratórios de prótese vai ser os resíduos os resíduos tipo D e B, né? Então, vocês vão ter recipientes identificados de acordo com os símbolos, né? A simbologia de cada resíduo. E lembrando que o resíduo D, né? Ele pode ser subdividido em vários, né, tipos de resíduo, principalmente orgânicos e recicláveis. Então, dentro dos recicláveis, vocês vão poder ter ali o recipiente para o gesso, o recipiente para resina, o recipiente para o metal. Então, assim, eu sei que parece uma coisa muito... Ai, meu Deus, é muito trabalho. Sim, é muito trabalho. Mas é um trabalho importantíssimo para o meio ambiente. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque no momento que a gente faz o bom gerenciamento, tu vai diminuir a quantidade de resíduos que vai estar indo para o meio, vai diminuir a quantidade de resíduos que tu vai colocar dentro de aterro sanitário, né? E principalmente o serviço de vocês gera muito... Desculpa, Tachilo. Muitos... os resíduos produzidos nos estabelecimentos de vocês tem muita coisa reciclável, né? Então, dentro desse plano, vocês também vão definir quem vai coletar, quais as empresas que vão coletar esse resíduo, vão definir para onde que essas empresas vão mandar, porque muitas só transportam, não fazem a destinação ou o tratamento, né? Então, tudo vai estar especificadinho nesse resíduo, né? Vocês, até enquanto a professora estava falando lá no início, eu já pensei em várias coisas, e eu queria sugerir da gente fazer junto um projeto piloto, né? Estou pensando assim, estou viajando aqui. Um projeto onde a gente pegue uma empresa, né, como exemplo, e a gente faça uma empresa que não tem esse PGRS, né? A gente faça junto e sirva de exemplo para as outras empresas e para vocês que vão futuramente ter os laboratórios de vocês ou trabalhar em laboratórios, vocês também possam contribuir, né? Vocês já vão... A gente corre atrás das empresas para reciclar o tipo de resíduos que vocês produzem, né? Para deixar tudo especificado nesse plano, porque ele é o norteador de vocês. E, inclusive, é um documento que vai ser pedido no licenciamento ambiental, caso o município de vocês licencie essa atividade, e vai ser pedido pela vigilância sanitária. Então, você já está atendendo 2 órgãos, né, com um único documento. Né? Então, é o mesmo usado para vigilância, tu vai usar para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu me proponho, professora, depois a gente pode combinar, né, de fazer, inclusive, não com uma empresa, ou de repente pegar os próprios alunos, né, e, bom, vamos lá, gente, que tipo de resíduo vocês vão produzir? A gente especifica os resíduos, né, corre atrás de tratamento, né, de empresas que façam tratamento. É uma forma da gente construir junto, e daí os próprios alunos também já vão saber fazer, né, o plano. E vocês podem contratar esses profissionais para fazer isso para vocês também, né? Então, tem essa opção. Daí depois a gente pode conversar sobre isso.
Então, esses resíduos, eles trazem muitos riscos potenciais, né? E principalmente em duas situações, tanto para a saúde ocupacional de quem trabalha com eles, de quem manipula eles, né, quanto para o meio ambiente, em decorrência para onde esse resíduo é destinado. Então, o resíduo, não especificamente de vocês, mas os da saúde, eles têm essas duas situações de risco. Pode passar. Então, a falta de um manejo, né, de um gerenciamento adequado, de um manejo adequado, ele vai gerar impactos, né? E esses impactos, eles vão ser impactos ambientais, onde tu vai estar causando alguns problemas, né? Como levando a contaminações e índices de infecção hospitalar. Quando tu não faz o bom gerenciamento de resíduos dentro do hospital, tu tá proporcionando que as pessoas tenham um contato maior com aquele resíduo, né? E pode gerar, né, elevados índices de infecção, né? Ou até mesmo a geração de epidemias. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Por causa do coronavírus. E vocês imaginem o cuidado que a gente aqui fora já está tendo que ter, né? Para poder conter esse vírus, tu imagina dentro de um hospital. E o coronavírus, ele tem um índice de virulência muito grande, né? Então, o correto gerenciamento desses resíduos dentro de um hospital também que ajuda que os trabalhadores ali não sejam tão expostos, né, ao vírus ou a outras bactérias, né, ou qualquer outro micro-organismo que esteja presente no local. Pode passar. Então, os impactos, né, eles acontecem a partir de várias, a partir da disposição inadequada dos resíduos, e essa disposição, ela pode ocasionar a poluição hídrica, né, que é a introdução de qualquer resíduo dentro de corpos hídricos, poluição visual com descarte irregular, tudo pela cidade ou formando verdadeiros lixões, né? Em Viamão a gente tem muito problema com descarte irregular. As pessoas chegam a sair da sua casa, viajar de carro para jogar o resíduo lá no caminho do meio, que lá é uma estrada bem conhecida, onde o pessoal adora jogar um lixo. Né? Então, a poluição visual, ela é nítida, né? Sem contar a poluição do solo, porque pela falta de separação desse resíduo, tu acaba colocando qualquer coisa no solo também, né? E gerando muitas consequências, inclusive diretamente para as pessoas, né? Não só para o meio ambiente. Sem esse manejo correto, sem essa separação correta, está diminuindo a vida útil dos aterros, como eu já tinha falado, porque se tu faz a separação, por exemplo, o grande volume de resíduos que a gente produz são resíduos recicláveis, resíduos que as cooperativas, né, as empresas que trabalham com esse resíduo, podem transformar esse resíduo, né, podem gerar renda para esse resíduo. E fazendo isso, tu faz com que eles deixem de ir para os aterros sanitários, né? Ou aterros de outros tipos de aterro. Porque no momento que tu faz essa separação, tu não contamina. Porque, por exemplo, o papel, se tu coloca misturado com a comida, tu não tem mais como reciclar esse papel, porque ele já está contaminado. Então, é um resíduo que vai para um aterro sanitário sem necessidade. Ele poderia ter sido reciclado se a pessoa tivesse feito separação na sua casa, né? E também uma consequência, um impacto, é a proliferação das doenças, que nem eu já tinha falado, né? Principalmente pela proliferação de pragas e vetores dessas doenças. Pode passar. Então, só trouxe algumas imagens que são bem impactantes e não são muito distantes da nossa realidade, né? A gente tem muito disso
A gente tem muito disso aqui no Rio Grande do Sul, em muitas cidades, todas as cidades do Brasil, né? E eu gostaria muito que essas imagens começassem a ser modificadas, né? A serem melhores, porque é muito triste, assim, é bem complicado saber que muita gente tem que estar aí no meio desse lixo todo para poder fazer uma separação para tentar vender esse resíduo, para tentar sobreviver, né? Se tivesse políticas públicas melhores, mais efetivas, porque no papel tudo é muito bonito, né? O problema é colocar as coisas em prática. Então, essa mesma população que está aí, né, poderia estar dentro de cooperativas, associações, né, trabalhando de forma digna, porque trabalhar no meio dessa sujeira toda não é digno, né? Pode passar. E finalizando a parte da fiscalização, bastante gente perguntou se a vigilância sanitária faz muita fiscalização dentro dos laboratórios. Até o pessoal, eu acho que poderia falar melhor sobre isso. A vivência, né, de vocês, dos protéticos, é maior que a minha, né? Mas a Secretaria de Meio Ambiente, ela trabalha mais com denúncias, né? Então, a gente atua mais na parte das denúncias, porque às vezes tem municípios muito grandes que tu não tem perna, né? A fiscalização ambiental ela não tem perna para atender o município todo. Mas a gente trabalha muito com denúncia e a gente consegue pegar muita coisa nisso, né? Mas a gente poderia pegar muito mais se a gente tivesse uma estrutura melhor. Mas daí tudo depende de questões políticas, outras questões que daí não dependem da gente. Então, assim, a parte da vigilância sanitária, a parte da fiscalização da saúde, ela vai ter como regra geral a resolução da Anvisa e as penalidades através da Lei Federal 6437. Eu não sei se tem alguma já mais atual, mas a que eu encontrei foi essa. Tá, que é a lei que norteia as penalidades quando tu tem alguma prática que não vai de acordo com a legislação, tá? E a Secretaria de Meio Ambiente, então, a regra geral é a resolução CONAMA, e daí cada estado pode ter as suas resoluções, né? As resoluções, no nosso caso, é a CONSEMA, né, que a gente usa, estadual, mas o próprio município também pode criar resoluções que regram essa gestão de resíduos, tá? E no caso do meio ambiente, as penalidades é pela Lei Federal 9605 de 98, que é dos crimes ambientais, e o decreto que regulamenta essa lei. Pode passar. Essas foram as referências que eu consegui, né, ler e estudar nesse tempo. E eu acho que era isso. Pode passar, acho que para a última. Então, obrigada. Desculpa por ter falado muito, mas eu queria poder falar, ser mais específica de cada coisa, mas o tempo é curto e eu sei que todo mundo já está cansado, porque é 9h30 da noite. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, que havendo vontade e sensibilidade para aproximar o desenvolvimento, né, que no caso a gente precisa trabalhar, a gente precisa gerar renda, então, e tudo isso faz gerar muito resíduo, né? Se a gente conseguir aproximar isso da preservação ambiental, a gente vai alcançar muitos resultados significativos, né? Sem as quais a gente não pode existir, sem as quais não pode existir o equilíbrio, a expectativa e a qualidade de vida também. Então, obrigado, estou à disposição para a gente conversar mais sobre isso, se a professora quiser me convidar. E era isso, estou para tirar dúvidas, deixei meu e-mail também, qualquer coisa, se vocês precisarem, eu estou à disposição.